Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre problemas de classificação com a máquina de vetores de suporte, ou no inglês Support Vector Machine, ou ainda a sigla SVM, como é comum se referir a esse algoritmo, certo? Então aqui a ideia é entender esse algoritmo, para que ele serve, focando no caso aí de classificação, e desenvolver a intuição do funcionamento desse algoritmo, e lá no final a gente vai ver aí um exemplo prático com dados econômicos aplicados aí, com esse algoritmo, certo? Então vamos começar entendendo aqui o que é o SVM. Ele é um algoritmo, não é um modelo probabilístico, como existem vários, né, por aí, que vai servir tanto para resolver problemas de classificação quanto para regressão. É mais comum utilizar esse algoritmo para problemas de classificação, é o que a gente vai focar aqui, certo? Mas ele também serve para variáveis contínuas, certo? O objetivo é basicamente desse algoritmo aí, é encontrar, entre aspas, uma linha, certo? Para dividir o seu conjunto de dados entre uma categoria e outra. Então você quer classificar ali uma população entre sexo masculino e feminino, por exemplo. A gente quer encontrar essa linha, que é chamada de hiperplano, né? Para basicamente dividir, né, essas observações dessa população, né, entre essas categorias, por exemplo, sexo masculino e sexo feminino. Depois a gente vai ver o que é exatamente esse hiperplano, que eu estou simplificando aqui, chamando de linha, tá? E no final, né, a gente vai gerar previsões com base em qual lado, né, do hiperplano ou da linha que a observação se encontra. Então, se a observação se encontra acima vamos dizer assim, em termos simples, acima do hiperplano, da linha, né, ela é de uma categoria. Abaixo da linha, ela é de outra categoria, certo? Então, em termos bem simplificados, né, a visão geral desse algoritmo é essa. Então, agora vamos começar a entender mais a fundo como que é o funcionamento desse algoritmo. Ele funciona basicamente tentando, dentro de um espaço, né, de observações de dados. Então a gente tem ali uma tabela de dados, certo? Então esse é o nosso espaço aí de observações. O algoritmo ele vai basicamente tentar maximizar, vai encontrar essa linha, tentando maximizar a largura da coluna, que é chamado de margem, que fica, né, próximo, né, do hiperplano. Então eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar isso que eu estou falando. Então pode existir vários hiperplanos aqui que a gente poderia tentar encontrar, né, para classificar as observações. Então aqui na primeira imagem a gente tem três hiperplanos, três linhas aqui no caso, certo? Então aqui a gente tem essa linha aqui mais vertical, que aí divide aí as observações em azul das observações em vermelho, mas fica uma vermelho aqui para o lado das azuis, uma azul para o lado das vermelhas. A gente tem essa outra aqui, que acontece a mesma coisa, fica observações classificadas incorretamente, né, entre azul e vermelho. E a gente tem essa linha aqui, ó, mais próxima a 45 graus, que aí sim ela classifica, né, ela divide exatamente ambas as categorias, né, de dados, azul e vermelho. Certo? Então o objetivo do algoritmo é encontrar essa linha, esse hiperplano. E ele vai fazer isso maximizando a largura, que eu estou falando aqui de largura da coluna, em termos mais técnicos, geralmente chamado de margem, tá? Que é basicamente essas linhas aqui de suporte, ó, que eu coloquei aqui tracejado, que servem para definir justamente o hiperplano, a linha, certo? Então essas linhas de suporte elas são basicamente encontradas com base na distância entre as observações mais próximas aqui do hiperplano. Então a gente quer maximizar a distância, né, entre essas observações, e aí você pode entender assim, no meio desse espaço a gente vai ter o nosso hiperplano, certo? E aí
acima e abaixo a gente tem essa lacuna que a gente quer maximizar. Então o algoritmo ele vai buscar fazer isso, maximizar essa distância com base nas observações aqui próximas. Essas observações próximas vão ser chamadas justamente de vetores de suporte, que são as observações, né, que vão suportar, né, essa definição aí do hiperplano, com essa maximização, certo? Então a imagem está bem didática, eu espero que tenha ficado claro essa ideia. Seguindo adiante, o que são os hiperplanos, né, e como que eles funcionam? Eles vão funcionar basicamente, como eu falei, como a definição, né, entre as categorias dos dados, né? Então, com base no hiperplano, a gente categoriza os dados. Por exemplo, os dados que estão acima do hiperplano são de uma categoria, abaixo do hiperplano são de outra categoria. Então, essas são barreiras de decisão para a gente classificar as observações. E aí, a gente chama de hiperplano porque pode ter múltiplas dimensões, né? Então, em duas dimensões, o hiperplano ele vai ser uma linha. Então, aqui a linha amarela seria um hiperplano, dividindo aí as categorias dos dados, aí, azul e vermelho. Em três dimensões, a gente teria mais ou menos o que eu coloquei nessa ilustração aqui, tentei colocar aqui, essa representação aqui do hiperplano, certo? Então, a gente tem aí um eixo x1, um eixo x2 e um eixo, a terceira dimensão, x3, certo? A gente traçaria aí um hiperplano para dividir as observações azul das observações vermelhas, certo? E aí, a partir da quarta dimensão, fica muito mais complicado visualizar ou até mesmo entender, né, a representação, tá? Mas a ideia geral é essa. Os hiperplanos vão servir como essas barreiras de decisão. Seguindo adiante, o que são os vetores de suporte, que eu já me adiantei ali? São basicamente essas observações que são bastante próximas do hiperplano, né? E que vão influenciar a posição dele. Então, quanto mais próximos, né, do hiperplano tiverem as observações, essas observações vão servir como a gente chama de vetores de suporte. Então, elas vão influenciar a direção, a posição, na verdade, desse hiperplano, né? E a gente quer, né, encontrar essas observações que maximizam, né, a distância, né, entre a observação de ambos os lados até o hiperplano. Então a gente quer maximizar essa lacuna aqui, certo? Então, seguindo adiante, agora vamos entender um pouco mais formalmente, né, como que isso é feito, tá? Então, eu coloquei aqui uma ilustração didática também, para a gente tentar entender isso, que eu retirei lá da Wikipédia. Ela é bem ilustrativa sobre como que funciona cada uma das linhas ali das ilustrações anteriores, certo? Então, a gente tem aqui um hiperplano em vermelho, a gente tem aqui a lacuna, né, definida com essas outras linhas aqui, que são com base nos vetores de suporte, né, essas linhas tracejadas aqui, certo? Nesse espaço aqui de dados, né, com duas dimensões, duas variáveis, aí, x1 e x2. Então, vamos entender o que é, como que são definidas essas linhas aqui. Então, vamos entender primeiro essas letrinhas aí. Então, o que é o W? Ele é um vetor perpendicular ao hiperplano, certo? Então, esse W aqui, ele vai ser um vetor perpendicular ao hiperplano. Então, essa expressão aqui, ó, W vezes x menos b, você pode entender como algo parecido com o que a gente vê lá na regressão linear simples. Por exemplo, y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x, tá? É algo parecido com isso, tá? O x ele vai ser o nosso vetor de dados, né? Então, o conjunto de dados ali de treinamento que a gente coloca no algoritmo, né, para a gente obter depois as previsões, as classificações, tá? E o b ele vai ser um número real, então ele vai ser basicamente um deslocamento em relação à origem, né, que vai definir a posição, né, que essa linha aqui do hiperplano, né, ela corta aqui
o eixo, tá? Então esse B aqui ele vai ser um valorzinho ali de deslocamento dessa linha, que vai servir de auxílio, né, para definir ali a posição do hiperplano, tá? Então, cada uma das linhas aqui ela vai ser gerada a partir dessas expressões aqui. W vezes x menos b vai ser igual a zero, o que vai definir o hiperplano. Então, quando o resultado dessa expressão aqui for igual a zero, a gente tem a definição do hiperplano. Quando o resultado dessa expressão for igual a 1, a gente tem as observações de uma categoria, da categoria que a gente chama categoria 1, certo? No algoritmo, né, as observações da sua variável alvo, né, elas são tratadas como ou 1 ou menos 1, certo? Então, quando a gente tem esse resultado aqui dessa expressão igual a 1, acima disso, a gente tem aí as observações, né, que vão servir para codificar a sua categoria 1, da sua variável alvo, tá? E aqui abaixo, né, no outro vetor de suporte, né, aqui nas observações em verde, w vezes x menos b igual a menos 1. Quando a gente tem esse resultado, a gente tem a segunda categoria, a categoria menos 1 da sua variável alvo, certo? Então, em resumo, né, o que a gente quer encontrar aqui, né, que o objetivo, né, do algoritmo, né, é maximizar essa distância aqui, maximizar a largura da coluna, como eu chamei ali previamente. Então, essa largura da coluna ela vai ser resultado dessa expressão aqui, 2 dividido pela norma euclidiana de W, tá? Então, a norma euclidiana, de repente se você não sabe, é basicamente um comprimento, né, de um vetor, tá? Então, ele é basicamente isso, ou você pode ter também como uma distância da origem, tá? E aí a gente vai querer encontrar, né, justamente uma largura máxima para essa coluna. Então, a gente tem aqui W, a gente tem o X, a gente já tem os dados observados, né, de treinamento, e a gente tem B. Então, o objetivo aqui vai ser maximizar essa largura da coluna e encontrar, né, esses valores de W e B, certo? Encontrar valores ótimos de W e B que maximizam a largura aí da lacuna. Eu falei coluna, mas é a largura da lacuna ou margem, como é referido, certo? Em relação, né, a esses dados aí x, certo? Que vão ser as variáveis, vamos dizer assim, explicativas para a sua variável alvo, que, reenfatizando, ela tem que ser codificada, né, no algoritmo com menos 1 e mais 1, certo? Então, como que a gente vai resolver esse problema aí? Encontrar W e encontrar B. A gente vai fazer, né, vai ser um problema de maximização. Então, ou, pelo contrário, também dá para fazer com minimização, que é o que eu coloquei aqui, certo? Então, tem múltiplas formas de resolver esse problema de otimização. Essa daqui é uma delas, tá? Então, a gente quer encontrar, como esse W aqui, essa norma euclidiana de W, ela está no denominador. Então, para a gente encontrar uma largura máxima aqui dessa lacuna, a gente tem que minimizar essa norma euclidiana de W, tá? Então, a gente vai minimizar 1 sobre 2 da norma euclidiana de W elevado ao quadrado, certo? A gente quer encontrar aí W e B, ótimos. Seguindo, e aí o algoritmo vai ter essa restrição, né? Essas restrições aqui. Então, a gente quer classificar corretamente, né, o resultado dessa expressão aqui como sendo maior ou igual a 1 para toda observação xi aí, certo? Então, a ideia geral do algoritmo, né, é resolver essa expressão aqui de otimização, no caso, um problema aí de minimização
com essa restrição aqui. Então aqui a gente quer minimizar essa expressão aqui, que é o que está aqui, certo? Com a restrição, né, isso daqui vai ser basicamente, está falando aqui que a gente quer classificar as observações corretamente. Ou seja, quando w vezes xi menos b for maior ou igual a 1 para todo xi, certo? Então a gente vai ter uma classificação correta da categoria igual a 1, né? E caso contrário, a classificação correta da categoria é igual a menos 1, certo? Então, essa é a ideia e a proposta do algoritmo, né? E vai ter várias formas de você resolver o problema de otimização aqui, né? Por funções lagrangianas, tem outros métodos aí mais modernos que os algoritmos nos softwares, nos pacotes, nas bibliotecas aí implementam, tá? A gente não vai entrar em questão no detalhe de solução do problema de otimização aqui, tá? Certo? A ideia aqui é só apresentar qual que é a problemática que a gente quer resolver, certo? Como que funciona aí o algoritmo. E aí, se você quiser saber um pouco mais de detalhes, tá? Eu deixo aqui a referência desse livro que a gente está utilizando aqui nesse material, certo? Então, o algoritmo é esse. Agora a gente vai ver um exemplo prático, né, com dados econômicos. Bom, então agora vamos para a parte prática do algoritmo SVM para problemas de classificação, fazendo aqui um exemplo prático com dados econômicos, dados de score de crédito, ou pontuação de crédito. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente pegar uma base de clientes aí bancários, né, e classificar quais são os clientes bons pagadores e quais são os clientes maus pagadores para a finalidade de concessão de crédito, concessão de financiamento bancário, certo? Então a gente tem aí uma base de clientes com várias informações sobre esses clientes. A gente vai utilizar essas informações no algoritmo SVM para classificar qual cliente é bom, qual cliente é ruim, certo? Então, a base de cliente de dados em específico vai ser essa disponível nesse link aí, certo? Até onde eu fui investigar são dados reais, tá? Você pode consultar aí as informações nessa página e vai ter ali dados, né, se o cliente é bom ou mau pagador e informações sobre esse cliente. Então, a experiência no trabalho, questão aí de ter ou não a questão da moradia, né, onde que ele vive, idade, status de relacionamento, questão aí de relação de trabalho, despesas, gastos, um monte de informações aqui, informação também de qual o valor do financiamento que o cliente está solicitando, tá? Então a gente vai pegar essa base de clientes e utilizar esses dados, né, nesse problema de classificação, se o cliente é bom ou ruim, usando o algoritmo SVM. Então vamos direto lá para o RStudio para começar o exercício. Então eu já deixei aqui o código pronto, vai estar disponível no material aí desse curso. Então é só abrir o script, instalar as bibliotecas, certo? São várias bibliotecas que eu estou utilizando. Model Data é de onde vem os dados. Dplyr a gente vai utilizar para processamento aí dos dados. SkinR a gente vai utilizar para fazer uma pequena análise exploratória. O Tidy para processamento de dados também. Split2 já utilizamos aí muitas vezes em outras oportunidades para separação de amostras, treino e teste. O E1071 a gente vai utilizar para o algoritmo SVM, tá? Então nesse pacote está implementado o algoritmo, a gente pode utilizar através dele, dentro de outras possibilidades que tem no R. E o Caret a gente vai utilizar para calcular a acurácia, tá? Então tá aí o script, tá aí os pacotes instalados, agora é só carregar eles. Então seleciona aí, Ctrl Enter
e carregar os dados, tá? Vou passar mais direto aqui. Então, aqui estão os dados, ó, nossa tabelinha que eu apresentei ali anteriormente, com as informações dessa base aí de clientes, tá? Aí eu vou fazer uma pequena análise exploratória aqui. Não tive tempo hábil de investigar muito a fundo os dados, tá? Então, só estou plotando aqui estatísticas descritivas, tá? E todas as decisões aqui de modelagem que eu vou fazer em diante, tá? Não sei, com base somente nessas informações aqui. Não fiz nenhum pré-processamento muito grande dos dados, nenhuma análise exploratória extensiva aí dos dados, tá? Basicamente eu vou pegar os dados brutos e jogar no algoritmo, tá? Então a gente tem aí 4.500 basicamente observações, clientes, possivelmente 4.500 clientes únicos, né? 14 variáveis, tá? 5 variáveis do tipo categórico, o restante numérico. Então aqui a gente tem as informações das variáveis categóricas, ó. Então a nossa variável dependente é status, né? Se o cara é bom pagador ou mau pagador. Então dá para observar que a base de dados é desbalanceada, tem mais bons pagadores do que maus pagadores, não tem nenhum valor ausente. Aí a questão de propriedade, onde que ele mora, tem 6 valores ausentes. Status aí de relacionamento, records, acho que na verdade é como se fosse essa base de dados aí, acho que é dos Estados Unidos, tá? Então acho que lá é como se fosse um Serasa, algo nesse sentido, tá? Se o cara tem algum registro no Serasa, acredito que é isso, tá? Não tenho certeza. E job, salvo engano aí, é o tipo de trabalho que ele tem, tá? Então a maioria aqui é trabalho fixo, freelance, etc. As variáveis monetárias não, numéricas, a gente tem aqui algumas com valores ausentes, ó. Então a renda tem bastante valor ausente, mas é só aí cerca de 8% aí da base que tem valor ausente, tá? Aqui as informações estatísticas descritivas, a distribuição aí dos dados. Então, dessa pequena análise exploratória, né, o que eu vou fazer aqui é remover, como são poucos valores ausentes, vou remover todas as observações que possuem aí informação ausente, tá? Então, faço isso aqui em seguida e a gente vai ter como resultado essa tabela aí com 4.039 observações, tá? Pode ser que seja uma decisão aí incorreta, pode ser que seja uma decisão correta, tá? Não fui muito a fundo aqui, como eu falei, e investigar se vai ter diferença, né, em termos aí do modelo, etc, essa remoção aí dos dados, tá? Então foi uma decisão aí que eu tomei com base no tempo disponível que eu tenho para fazer esse exercício aqui, que é limitado. Então, levando isso em consideração, a gente segue adiante aqui para a etapa de modelagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as amostras, treinos e teste. 70% para treino, restante para teste. Estou fazendo aqui a amostragem aleatória estratificada, certo? E aí, crio aqui os dois conjuntos de dados de treino e de teste. Então, em treino, 2.000, quase 3.000 observações. Em teste, 1.200. Uma vez que você tem essa separação aí de dados, né, a gente pode treinar o algoritmo, né, SVM. Então, a gente vai utilizar o pacote E1071, função SVM. Eu recomendo que dê uma olhada aí na documentação para ver os detalhes aí dessa função, tá? Vou usar todos os argumentos que vêm aí com valores padrão aqui nesse exercício, tá? Mas às vezes, dependendo do caso, pode ser interessante você especificar um argumento ou outro ali do algoritmo, né, com um valor diferente. Por isso que é bom dar uma olhada na documentação. Então, ela funciona como interface de forma. Você passa ali a variável dependente no lado esquerdo do tio e no lado direito as variáveis
independentes. E aí, no caso, eu estou utilizando todas as variáveis aqui como independentes. Então, é status regredido, entre aspas, contra essas outras variáveis aí, certo? E aí não precisa se preocupar aí com os tipos, tá? Na verdade, tem que se preocupar, só tem que estar como numérico, né, ou factor. Automaticamente a fórmula aqui, ela vai converter esses factors aqui, né, que são como se fossem strings, para representação numérica, tá? Então, se tiver como factor, não precisa fazer na mão. Se tiver como string, não vai, acho que não vai funcionar, tá? Então, tá aí o modelinho entre aspas, e no argumento data a gente passa a fonte dos dados de treino. Então, aqui a gente faz aí o treinamento do modelo, a gente tem aí esse resultado, a gente pode dar um summary para obter algumas informações. Então tá aí, pode dar um fitted para obter as classificações de dentro da amostra. E o interessante aqui, né, o nosso interesse é previsão fora da amostra, né? Então, predict, modelo, dados teste, vai gerar classificações para as observações da tabela aí de dados de teste, tá? Então, a gente vai ter um outro vetor com as classificações para esse conjunto de dados, certo? Então, juntando aí as previsões com as classificações, né, com os dados observados, né, a gente consegue gerar aí as estatísticas aí de acurácia, né? Então, aqui a matriz de confusão e a métrica de acurácia gerada de 80%. Então, 80% aí dos casos dos clientes, né, o modelo aí está classificando corretamente como ou bom ou ruim, tá? Então é um modelo inicial, né, obviamente, né, que dá para melhorar, mas já tem um resultado minimamente interessante, tá? Então você poderia adotar alguns procedimentos mais intensivos, né, em análise exploratória, em construção de variáveis que sejam aí significativas para explicar aí essa sua variável dependente, né, para dar uma melhorada aí nessa métrica, certo? Mas o fluxo geral é esse. A gente utiliza SVM para treinar o algoritmo, predict para produzir previsões, e aí você pode avaliar o modelo com essa função para produzir essas estatísticas, certo? Então esse é o algoritmo aí SVM no R. Espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida, é só mandar no suporte da análise macro. Bom, agora vamos para a parte prática de aplicar o algoritmo SVM para um problema de classificação com dados econômicos. Mais especificamente, a gente vai utilizar aqui dados de score de crédito ou pontuação de crédito. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia do exercício? É basicamente pegar uma base de clientes bancários, e classificar com o algoritmo SVM quais são os clientes bons pagadores, quais são os clientes maus pagadores, certo? Para a finalidade de concessão de crédito, de concessão de financiamento bancário, certo? Então, essa é a nossa ideia, o nosso problema que a gente quer resolver com esse algoritmo. De onde vão vir os dados? Vão vir basicamente desse link aqui que eu coloquei, certo? Que tem todas as informações aí, e até onde eu fui investigar são dados reais, tá? Não são dados simulados. Posso estar errado, mas pelo menos aqui nas informações que eu encontrei não se encontra a informação de que são dados simulados, então eu estou assumindo aqui que são dados reais. E aí vai ter aqui informações, ó, em uma tabela com a classificação já observada, né, de cada cliente, são quase 5.000 clientes, se o cara é bom ou mau pagador, a nível de experiência no trabalho da pessoa, onde que a pessoa, que tipo de residência a pessoa tem, idade, status aí de relacionamento, casado, solteiro, etc. Questão aí de relação de trabalho fixo, freelance, etc. Despesas, receitas desse cliente
e também aqui a questão do financiamento, o valor aí do financiamento solicitado pelo cliente, tá? Então, são várias informações aí, a gente vai utilizar essas informações para classificar cada observação, né, como cada cliente como um bom ou mau pagador. Então, vamos fazer isso, vamos direto lá para o nosso ambiente de programação, Google Colab, acessível a todo mundo. Preparei aqui esse notebook que vai estar disponível aí no site da Análise Macro, tá? Então, vamos conectar aqui o computador aí do Google e vamos começar aqui instalando as bibliotecas que a gente precisa. Estamos utilizando aqui três bibliotecas, tá? Então, acho que essa daqui não vem instalada, então vamos testar aqui. Está dizendo aí que não vem instalado, ó, então a gente precisa instalar ela. Então, a gente começa com isso, instalando as bibliotecas, que é, no caso, aí somente uma. SkinPy. Então, o Pandas vai servir para a gente tratar e importar dados, o SkinPy para a gente fazer uma análise exploratória, bem simples, e o sklearn para a gente treinar o nosso algoritmo, né, SVM. Fazer todos os processos associados à modelagem desse algoritmo, certo? Então, uma vez que você tem todas essas bibliotecas aí instaladas no seu ambiente, aí você vai importar elas, certo? Então, está terminando aí de instalar. Terminou de instalar, ó. Aí deu algumas mensagens de erro aqui, eu vou ignorar. E diz que eu tenho que reiniciar o computador aí do Google. Então vamos clicar aqui para reiniciar, clicar em confirmar, ele vai reiniciar, reiniciou, agora deve funcionar a importação aí das bibliotecas. Então tudo é importado, agora podemos começar o exercício. Então vou continuar aqui importando os dados, ó. Vem desse arquivo dados CSV dentro da pasta Python, tá? Então eu criei aqui esse código no meu computador, passa ele para esse notebook aqui. Então, para funcionar aqui o código, ó, se eu colocar rodar aqui, vai dar erro porque não tem a pasta Python aqui e não tem também, obviamente, o arquivo CSV. Então, tem que colocar essa estrutura de dados de arquivos, né, aqui no Colab, tá? Então, vou criar aqui ó, uma pasta, clico no botão direito do mouse, criar pasta, vou colocar aqui Python. Se você não fizer isso, você vai ter um erro aí ao tentar executar, tá? Acho que eu acabei criando um arquivo ao invés de uma pasta. Então, deixa eu voltar aqui, nova pasta, agora sim, então, Python. E dentro dessa pasta eu vou pegar o arquivo CSV que está no material aí desse vídeo, tá? Então tá aqui dados CSV, clica, arrasta e solta aqui dentro de Python e aperta OK. E a gente vai ter aqui o arquivo agora importado. Então aqui eu estou importando esse arquivo CSV com aquela tabela de dados, né? Então tá aí ó, a tabelinha. Então essa coluna status é a nossa variável alvo de interesse que a gente quer classificar, né? Construir previsão para ela. E as demais a gente vai utilizar como apoio, né, no algoritmo. Vou fazer aqui uma breve análise exploratória de dados com essa função skin, certo? Ela vai dar aqui esse output. Então a gente tem quase 5.000 clientes nessa base, 14 colunas, 6 são inteiros, colunas do tipo inteiro, 5 são textos e 3 são decimais. E aqui a gente tem as estatísticas de todas essas colunas aí. Então, a gente tem aqui alguns NAs ó, em algumas colunas. Então,
Então a coluna ali da renda, a gente tem quase 400 NAs, mas percentualmente são cerca de 8% das observações. E aqui é a distribuição aí dos dados. As colunas do tipo string, né, texto, a gente tem pouco NA e basicamente é isso. Então eu vou fazer só essa análise exploratória aqui, tá? Bem poucas informações que eu estou colocando aqui. Não tive muito tempo hábil de investigar mais a fundo esses dados, tá? Fazer uma análise mais aprofundada. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente remover esses dados que são NA, que podem ser problemáticos lá no algoritmo, tá? E não vou construir nenhuma nova variável, não vou fazer nenhuma transformação aqui, certo? Só vou fazer essa remoção aí desses NAs e vou jogar esses dados brutos desse jeito mesmo lá no algoritmo, tá? A gente vai ver como que vai ser a performance desse jeito, certo? Então, aqui eu faço esse processamento de dados, removo as observações NAs e as observações aqui categóricas, né? Que é o status, a variável de interesse, né? O tipo de residência que o indivíduo mora, status de relacionamento, etc. São variáveis categóricas, né? Que está como string no pandas, mas são variáveis categóricas. Eu trato elas, né? No algoritmo tem que ser. A gente tem que tratar elas como numéricos, né? Então o algoritmo vai entender dados numéricos, você tem que passar essas representações aqui para dados numéricos, tá? Então a gente vai transformar, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui, aqui não dá as observações. Então a gente vai transformar, por exemplo, casado, widow, não sei o que é, solteiro, etc. A gente vai transformar isso para números, tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3, etc. Então, alugado, proprietário, etc. A gente transforma também para números, tá? Então, vamos pegar todas essas variáveis aqui que são string, vamos passar para números, tá? Então, além de remover os NAs, eu faço isso daqui com essa função, com essa classe aqui, label encoder. Ela pega e representa os dados textuais em dados numéricos, tá? Uma sequência de 0 até o número de categorias que tem na coluna, menos 1. Então, faço isso tudo aqui e aí ele dá um aviso aqui de função descontinuada. Deve ser alguma coisa de validação, de validação não, de versão da biblioteca que está sendo utilizada aqui no Colab, tá? Vou ignorar. E a gente vai ter como resultado aí, ó, os dados já prontos para modelagem, tá? Então tá aí, ó. Status está como 1 e 0. Home também, 0, 1, 2, 3, até acho que 5. E as outras também. Então, beleza. Aí, tudo preparado, a gente pode partir para a próxima etapa, que é a modelagem. Então, o primeiro procedimento, fazer a separação das amostras, né? Treino e teste. Então, 30% para teste, restante para treino. Estou fazendo a amostragem aleatória estratificada aqui, certo? Aí, para você treinar o algoritmo, você vai... deixa eu excluir isso daqui. Então, para você treinar o algoritmo, você vai chamar essa classe aqui SVC para aplicar o modelo SVM para problemas de classificação, tá? Então, instancia essa classe aí e chama aí o método fit, né, passando os dados para treinar aí o algoritmo, tá? Então, no X, passo os dados das variáveis explicativas, que vão ser, no caso, todas essas aí, tá? Vou passar todas essas variáveis aí para o algoritmo, como variáveis explicativas. E a nossa variável explicada, nossa variável alvo,
a gente passa no argumento y, que é esse vetor aí de zeros e uns. Então, assim a gente faz o treinamento do algoritmo. Faltou selecionar aqui. Então agora sim. Aí deu aqui alguns avisos, provavelmente alguma função aí descontinuada nessa versão aí do sklearn, vou ignorar. Uma vez que está treinado o modelo, a gente pode gerar previsões, tá? Então a gente chama o método .predict e aí passa aí os dados de teste ou os dados que você quer, dados não observados ainda que você quer classificar, tá? Então vou passar aqui os dados de teste da tabelinha de teste, ó, que são todas essas colunas aí de dados ainda não observados pelo modelo, tá? Mas que a gente já tem a informação do que é a classificação desses dados aí, tá? Então faço isso aqui para poder gerar aí a avaliação do modelo, né, em termos de acurácia. Então tá aqui as classificações e aí a gente pega e joga esse resultado, né, das previsões para comparar com os valores observados da amostra de teste. Então da coluna status da tabela teste, comparar com a previsão, a classificação do modelo não, do algoritmo. Então eu vou imprimir aqui a tabela de confusão e a métrica de acurácia. Vou imprimir essas duas coisas aqui. Então está aqui a tabela de confusão e está aqui a métrica de acurácia. Então o modelo está classificando corretamente 74% das observações. A princípio ele está classificando tudo como igual a 1, certo? Então pode ser um problema aí, que ele está colocando tudo como 1, salvo engano, tudo como bom pagador, certo? Então é uma questão de investigar, né? Fazer uma análise exploratória mais detalhada, de repente construir variáveis derivados dessas daqui, certo? Para ter um modelo aí mais interessante para se trabalhar. Mas já é um resultado aí de um ponto de partida, né? Pelo menos um modelo baseline de comparação para você construir um segundo modelo mais detalhado, certo? E que supere, né, esses resultados aqui. Essa é a ideia, certo? E assim você consegue utilizar aqui o Python para aplicar esse algoritmo de classificação SVM. Então espero ter ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida é só mandar lá no suporte da análise macro.